Boa tarde, sou o professor Esteban. Estamos reunidos aqui em mais uma quarta-feira, dessa vez dia 30 de novembro do ano gregoriano 2022, né, para mais uma aula dessa sequência de um curso que a gente está chamando de módulo 2, porque é específico de teoria da tradução, né? Bom, aí paramos hoje, vamos dar continuidade, 30 de novembro, eu fiz o mesmo esquema, né? Módulo 2 sobre a tarefa do tradutor, é a continuação, né, do que estávamos vendo semana passada. Na página 68, né, dessa tradução da Susana, do livro que estamos seguindo, aí fala, uma tradução, aí já coloco e marco o maiúsculo e marco com amarelo, para que fique claro, né? Uma tradução não significa nada para o original, né? Ou seja, para esse original enquanto obra de arte, possivelmente um poema, né? Então, chamando a atenção para isso, que esse original é uma obra de arte escrita numa determinada língua, possivelmente é um poema escrito em grego, né? Vamos supor, por um dos trágicos famosos gregos, né? E foi em um determinado tempo, né? E na Grécia, né? Em um determinado lugar, a todo o contexto. E agora, a tradução não foi feita a tradução em português que a gente tem de Edipo Rei, por exemplo, ou de qualquer outra dessas obras, são feitas agora. Tem umas, claro, que foram feitas já há bastante tempo, e a gente vê como vai ficando ultrapassada as traduções, né? Porque quando a gente traduz, já traduz com o uso da língua no momento presente que está sendo feita a tradução, né? O original continua, esse original, né, com o maiúsculo, continua mesmo, não muda, mas a tradução vai mudar, porque depende para que língua que a gente vai traduzir, quando que a gente vai traduzir, né? Esse próprio texto aqui eu percebi a diferença como dessa mudança cronológica de quando foi feita a tradução, como muda algumas coisas. Isso certamente tem relação com o momento que foi traduzido, né? Então a gente traduz para o português atual, só que o atual do século passado não é o mesmo atual de hoje, né? Então tem essa diferença. Por isso que a tradução não tem como interferir no original, né? Enquanto obra de arte, né? Nesse poema, vamos supor, Edipo Rei, aí posso traduzir para várias línguas, várias vezes, durante vários séculos, né? Que é o que tem acontecido, mas o Edipo Rei lá continua mesmo, né? Não muda. As traduções, digamos assim, as traduções têm data de validade. A obra de arte, uma das características que parecia que não tivesse data de validade. Claro que pode acontecer uma catástrofe, o mundo acabar e aí acabou a obra de arte, mas não, coisas assim, não é? Enquanto ela estiver presente, enquanto a gente tiver acesso a ela, ela estará ali, tá? E ele diz, né, que foi o que começa a falar na página anterior, que eu falei semana passada, que graças à traduzibilidade, a tradução está próxima dessa obra de arte, ou desse original, né? Ele tá, por quê? Porque essa traduzibilidade é uma característica dessa obra primeira, que podemos chamar o original, como chama, né? Uma relação natural ou devida entre a tradução e o original. É interessante isso que fala, uma relação natural, tá? E devida, temos que ver o que ele vai entendendo por vida de dar vida ao texto, né? Então há essa relação entre a tradução e o original, que ele está chamando, né? Mas é a relação, mas a tradução não é a mesma coisa, né? Aí cito lá, textual, tradução provém do original. Perdão. Então, primeiro vem, cronologicamente, primeiro vem o original, e é ele que conta, né?
E depois vem essa tradução, e essa tradução provém, é claro, né? Eu não invento uma tradução, não faço um novo texto, né? Eu faço a partir do que eu estou lendo. Né? Mais do que vida, sobrevivência da tradução, né? Então existe a sobrevivência da tradução que está no tempo, né? Então ele fala de vida, seria o que tem história. E aí vem a concepção, aí teríamos que ver em outros textos do Walter Benjamin o que ele entende por história, e essa é a relação de vida com a história. Resumidamente, para que a gente não, que interessa aqui, né, fala, a partir da história determinamos o domínio da vida, que teria essa tradução. E aí diz, a tarefa do filósofo compreender a vida natural a partir da história. Então, ele diz que há uma história nesses textos, né? E isso que dá a vida. Então, essa é a concepção de vida enquanto história. Então, dá uma supremacia à história, que vem isso de outras propostas, né? Do que seria a história, e da necessidade da gente perceber enquanto histórico, em um tempo, né? Tanto a obra quanto e principalmente a tradução, né? Bom, mas eu destaco aqui que ele fala da tarefa do filósofo, né? Porque o texto é a tarefa do tradutor, e aqui fala a tarefa do filósofo. Então aí a gente já começa a suspeitar de que ele está escrevendo para filósofos. Ele está falando de tradução para filósofo. Em filosofia se trabalha muito com tradução, muito, né? Na página seguinte, 69, fala que a continuação da vida, da obra de arte, ele chama de fama. Em alemão, desculpa a pronúncia, mas na verdade pronúncia não sei nada de alemão, mas mas ele chama de fama. Tá? Cuidado para não que vamos entender por fama, né? Não é a fama porque famosa, o que a gente chama hoje de fama, né? Cuidado. Então a fama que diz que ele dá sentido e essência à tradução, né? Então essa fama, ou seja, essa vida que está, porque aí a gente começa a suspeitar, né, que vida que vida é essencial. Quando a gente está com vida, uma pessoa viva e uma pessoa morta, por exemplo. A diferença é que a pessoa viva tem alma, né? Dizem que tem alma, tá ali, tá respirando. Tem um momento que fala do sentido vitais, né? Vai comparando com a vida assim, de um ser vivo. Claro que não é a mesma coisa, né? Mas com a tradução, né? E que está relacionado, ele seria essa essência. Então essa fama seria a essência, né? Que dá sentido e essência à tradução, né? Então o que dá sentido estaria dentro desse período de vida que está relacionado com a história também, né? Mas a tradução não dá fama à obra de arte. E voltamos desde quando começa, né? Que fala que a tradução não influencia em nada na obra de arte. Aqui diz, a fama dá sentido à tradução, né? E essa fama, essa vida que de alguma maneira, né, tem que relaciona, né, a tradução com o original, né, como falava na página anterior, tá? Então a fama dá sentido à tradução, mas a tradução não dá a fama à obra de arte, né? Então, ou seja, não dá sentido à obra de arte, né? Aí fala de dois conceitos, tanto de vida e a finalidade, que haveria uma finalidade, né? E a expressão que seria a expressão da sua essência, né? A fama não é a essência, né? Que dá sentido à essência, né? Então a expressão dessa essência seria a finalidade. Então aí eu boto entre aspas, né? Mas a cita a tradução da Susana sempre, né?
Se for diferente, eu vou falar. Então, aí, textual da tradução, né, proposta, né, a tradução tende a expressar o mais íntimo relacionamento das línguas entre si. Né? Então, há um relacionamento entre as línguas. E a tradução, sabe, marca isso. Lembra da condição de possibilidade? É por isso há uma condição de possibilidade de tradução, é por aí que chega a traducibilidade, né? E a tradução, uma vez que a gente tem uma tradução, essa tradução vai expressar um relacionamento entre as línguas. No caso, vamos supor que seja entre o português e o grego, o português do século XXI e o grego de séculos, 5 ou 6 séculos antes da nossa era, né? Então, a tradução apresenta essa relação das línguas. Ele está falando em língua. Aí vamos ver por quê. Porque para traduzir a língua, por isso que não cabe traduzir a palavra, né? Ou mesmo uma oração, ou mesmo um verso, né? A tradução trabalha com as línguas, né? Na página 50 fala: as línguas são afins naquilo que querem dizer. Qual é essa afinidade, qual é essa relação entre as línguas, né? Não é a relação gramatical, semântica, sabe, fonética, não, essa pode até haver, mas não, nesse caso, para o que a gente está estudando, para o que ele está propondo, né, que a gente confia que seja para um filósofo entender a tradução de obras clássicas, né, essa afinidade da língua está no que elas querem dizer. Aí parte para a forma e sentido do original, né? Aí eu te coloco, mais ou menos dá para entender, né? Forma e sentido, que se haveria uma forma e sentido do original, né? Compreender a autêntica relação entre original e tradução. Esse é um propósito, está preocupado com isso, em compreender a autêntica relação. Qual é essa relação que há entre o original e a tradução? Lembra que antes disse que essa afinidade, né? Essa finalidade que fala na página anterior, que seria a essência, demonstrar a essência, né? Da expressão da essência, né? Estaria no que eles querem dizer, né? A gente vai voltando, né? Agora, não pode ser de semelhança. Essa relação não é de semelhança, né? Porque, vamos supor, chocolate. A gente fala chocolate em qualquer língua e tem uma relação de semelhança, né? Mais ou menos. A palavra original, né? Que é igual em alemão, se escreve igual em alemão em português, né? Há uma semelhança. Sim, mas não é isso que interessa para a gente. Não é dessa semelhança que a gente, da palavra que a gente está preocupado, né? E diz, não existe uma tradução que ambicione a semelhança com o original, né? Nem de palavra, e aqui como um todo, né? Não existe esse que querer, porque a tradução tem que ser semelhante ao original. Não, né? E daí a gente acaba com esse mito de tradutor traidor, da tradução que traidor. Não. A gente não quer semelhança. Não existe isso, né? São falsos problemas, né? Como se fala em filosofia, né? Então não existe uma tradução que ambicione a semelhança com o original. Isso aí só se for do mau tradutor. Tem uma hora que fala do mau tradutor, né? E por quê, né? Pois na continuação da vida, da sua vida, né, original se modifica, né? E as palavras também se modificam com o uso do tempo, tá? Então, a obra de arte vai, mas enquanto a vida dessa obra de arte sofre algumas modificações, ou a língua em que está escrita essa obra de arte sofre algumas modificações, tá? Mas as palavras também se modificam, e com o uso e com o tempo. Isso é o que eu estou falando a partir do que está lá no texto, né, para tentar simplificar.
né? Então as palavras se modificam já com o tempo. Então não é que a vezes do lugar, né? Nessa palavra que aqui no Brasil significa uma coisa, tem um sentido, e a mesma palavra em Portugal, que é a mesma língua, eles entendem por outro sentido, né? O nome de fruta, de alimentos também, dependendo da região, mesmo aqui dentro do Brasil, vai mudando de nome. E com o tempo também, com o uso e o desuso da língua também, né? Então a língua vai mudando, as palavras, né, também vão mudando. Isso para mostrar que não é por aí, né? Então na página 71, aí abro aspas, aquilo que antes era novidade, mais tarde poderá soar gasto. Né? Claro, a primeira vez que a gente fala uma coisa é novidade, mas depois já fica até chato ficar repetindo a mesma coisa, né? E o que antes era de uso corrente pode vir a soar arcaico. Né? Então, o que era corrente, o sonoro, digamos assim, popular ou frequente no português do século XX, hoje em dia no século XXI já é arcaico, né? Até claro, o uso nosso de palavras também, o uso dos verbos, construção de orações, isso vai mudando, né? Então, né, não tem o pessoal de mais idade fala um pouco diferente do jovem, né? E aí o jovem acha que é arcaico, né? Tá passado. Claro, ficou com uma linguagem que foi a que aprendeu, que usou a vida toda e continua assim. E depois, com o tempo, vai mudando. O jovem, a gente vê, claro, isso na fala de um jovem, a fala de uma pessoa, já um adulto maior, né? Então também a língua materna do tradutor se transforma. Aí é outra coisa. Ou seja, a língua vai mudando, né? Do original, o grego clássico não é o mesmo grego de hoje. Então está mudando. Tá? E a língua materna do tradutor, ou seja, a língua para quem traduz, também se transforma. O português se transforma. Então se transforma o grego e se transforma também o português. As duas línguas se transformam. Aí eu faço comentário. Aí eu deixo claro que são comentários, né? Eu faço algumas citas entre aspas, né? E outras que eu explico, né, o que está no texto, tá? E outra que faz comentários. Aí um comentário meu a partir do que estou trabalhando, tá? Então esse comentário que eu faço, percebemos que o filósofo entende por original um poema, provavelmente um poema clássico, antigo, provavelmente grego, né? Tá? E a palavra aí agora não, aí volta ao texto, né? Traduzido. A palavra do poeta perdura em sua língua materna. Ou seja, o grego, as palavras de Hesíodo continuam lá, no grego. Mesmo o grego tendo mudado. O grego mudou, a língua grega mudou, mas as palavras do poeta continuam a mesma. Tá? Exatamente porque se continua lendo no original. A gente, quando lê, eu tenho algumas versões bilíngues, né, de Hesíodo, tem em português também, bilíngue, eu estudo filosofia, né, aí tem Platão, Aristóteles e outros também bilíngue, né, em grego e outras traduções. O grego continua, né, continua, né? A palavra do poeta ou do filósofo, né, continua igual, não muda, apesar de que a língua grega mudou, né? E se eu faço uma tradução, eu aprendi isso quando estudava filosofia, que a tradução vai ficando velha, né? Tem que traduzir de novo, por isso, porque muda, né? A nossa língua, né? Se traduzir o português, também mudou com o tempo. Tá? Então, apesar de que a língua muda, a palavra do poeta não muda, é a mesma, né? Então, exatamente porque se continuamos lendo vamos supor, Homero, o texto que a gente tem, né, não exatamente da época de Homero, mas antigo, né, do tempo clássico, né? E enquanto que a palavra do tradutor não tem essa qualidade, a palavra do tradutor não permanece, ou seja, a tradução, né, vai acompanhando o tempo. Então, assim, o que foi traduzido há um século atrás
para o português, e hoje em dia não usamos essa palavra, tem que tirar, tem que fazer outra tradução. Pede outra tradução. Não podemos ficar, não vou estudar a tradução de Antígona do século XIX. De vez em quando eu pego umas assim, por curiosidade para ver. É complicado. Né? Não pode. Né? Essa qualidade de que a palavra do poeta permanece, a palavra do tradutor não tem isso. Tá? Aí faço um comentário também da afinidade não é semelhança. Tá? Vai trabalhando com afinidade e semelhança, não são a mesma coisa. Né? Aí ele fala isso, coloca em alemão também para lembrar. Eu gosto de botar as palavras porque às vezes se repete, aí já sei quais são. Né? Problema na escola de tradução, né? que eu reparei, mais um problema aqui, que fala de reprodução, né? Enquanto que a palavra que está em alemão no texto, eu traduziria como réplica. E não é a mesma coisa. Né? Vamos supor, temos uma nota de R$100, né? E aí o Banco Central, a Casa da Moeda, decide criar mais dinheiro, produzir mais dinheiro. Então vai reproduzir a nota de R$100 e vai botar no mercado. E cada uma dessas notas reproduzidas vale R$100. Né? Agora, quando o conceito de réplica, né? Temos a Copa do Mundo, né? Para dar um exemplo atual, a Copa do Mundo. Tem réplicas da Copa do Mundo. A Copa do Mundo, feita em ouro, tá? Vale uma fortuna. Uma réplica você compra por R$10, R$20, depende do tamanho. Né? Entende? E a réplica não vale. A mesma coisa do dinheiro. Se eu pego uma nota de 100 e faço uma réplica, tiro xerox, como a gente fala, tiro uma foto, quanto vale essa réplica? Nada. Não vale nada. Não tem valor financeiro isso. Né? Porque é uma réplica. Né? E eu que Nachbildung, uma coisa que fala em alemão. Então, cuidado, não podemos falar em reprodução, que não é a mesma coisa que réplica. Então, a tradução não é uma reprodução do original. A tradução estaria mais para ser uma réplica do original. Tá? Ou seja, seria... Platão diria, né? Seria falso. A réplica seria falso. Né? Então, aí seguimos. Vaga semelhança de réplica e original. Né? Haveria uma semelhança, mas essa semelhança é vaga. Né? É muito pouco. Lembro da teoria do conhecimento, né? A teoria das ideias de Platão, né? Que trabalha com original e com, né, a ideia, né? Que seria esse original e a réplica, que seria a cópia que está nesse mundo, que seria falsa. Né? Por aí, não é exatamente isso, mas por aí. Passamos a página 72, tá vendo que agora estamos avançando mais na página, né? Na página 72, né? Aí fala da afinidade entre, que se interessa, afinidade, que tal essa afinidade entre as línguas, tá? Ele diz que ela está na coisa que é designada. Lembra que eu falei que não é a palavra, não é a fonética, não é a semântica, né? O que está? É na coisa que é designada. Tá? Ou no objeto que é designado, né? Não na palavra, não é a palavra. Essa afinidade das línguas não está na palavra, mas naquilo que é designado. Não na palavra, mas nas línguas que, entre aspas, se complementam em suas intenções. É a intenção de nomear, de indicar. Tá? E aí ele fala da lei da filosofia, é como a lei da filosofia da linguagem. Aí teríamos que estudar. Só vou ter entre parênteses, porque isso aparece, e aí mais um indício de que ele está falando com filósofo, né? Mas como aqui a gente está falando para alunos de letras, aí vamos passar, mas vai pela lei da filosofia da linguagem. Designado diferente do modo de designar uma coisa que é diferente do modo de designar. Tá? Designado seria objeto e o modo de designar que muda. Então, ele dá o exemplo de pão, que em português chamamos de pão,
Brot em alemão, pain em francês. Né? O que muda é o modo de designar, ou seja, a palavra. Uma palavra para alemão, uma palavra para francês, uma palavra para o português, toda diferente, né? E então o modo de designar muda. Agora, o designado é o mesmo. Todos estão se referindo ao pão, aquele pão que a gente come de manhã. Bom, a não ser que você coma tapioca, mas mesmo se conhece, sabe o que é pão, o que é vende numa padaria, né? Poderia haver outro exemplo. Ou seja, a palavra muda, né? Mas o designado, não. O modo de designar muda. O modo de designar é a palavra que a gente vai utilizar. Né? Isso muda de uma língua para outra. Mas o designado, ou seja, daqui que a gente se refere, a coisa que é designada, que fala aí em cima, né? A coisa que é designada, ela não muda, é a mesma coisa. Estou me referindo à mesma coisa. Né? Não vamos começar a ser filósofos demais aqui, que irá falar, não, mas um pão, se eu estou com fome, não é a mesma coisa que um pão se eu estou sem fome. Não, aí já da experiência individual de cada um, a gente não está falando aqui, estamos falando em termos de tradução de língua, né? Traduzir um poema do grego antigo para o português moderno. Né? Página 73. Né? Toda tradução é uma forma provisória de lidar com a estranheza das línguas. E é interessante isso da estranheza das línguas. Lembremos que no grego, né, a filosofia nasce a partir da estranheza. Né? A gente olha para o mundo e há umas contradições, vê algumas contradições, vê algumas estranhezas, essa sensação de estranheza que causa em nós certas coisas, né? É que nos leva a pensar. Né? Então, temos que pensar o que está acontecendo aqui. Né? E aqui ele está falando que a tradução é uma forma provisória de lidar com a estranheza das línguas. Porque a língua cria uma estranheza, mas como a tradução está no tempo, num determinado lugar, num determinado tempo, é uma forma provisória de lidar com isso. Né? Então, provisoriamente, eu vou traduzir o que estou designando. Claro, conhecer pão é fácil, né? É uma palavra só, mas tem coisa que a gente... a teoria das ideias de Platão. Né? Aí é um livro que a gente tem que escrever. Né? Aí fica bem mais complexo. Né? Quando a gente trabalha com ideias, e a filosofia trabalha com ideias, e a literatura trabalha com ideias, né? Aí não é tão simples, não é... Aí fica claro que não é traduzir palavras, né? Não é, ou seja, o que significa o sol para Platão, né? É a luz, né? É a verdade, é o belo, né? Então são ideias, não é só uma palavra, são ideias, né? E as ideias já é outra instância, né? Mas a tradução, a gente, dependendo da época, pode traduzir de uma maneira e depois, com o tempo, a gente vai ter que mudar, traduzir diferente. Por isso que a tradução é uma forma provisória de lidar com essa estranheza das línguas. Porque é estranha, claro, no caso de se está em grego, claro, eu vou ler grego, que está aqui. Então a gente tem que trazer para o português para machar, para entender, tá? Mas isso é provisório. Não haveria uma solução definitiva, né? Apesar de que esse original, né, é o mesmo. A tradução não há. São formas provisórias que a gente dá, que o tradutor dá, né, para poder apresentar vamos supor, em português do século XXI uma obra literária do grego clássico. Tá? Comentário: a tradução não perdura no tempo. A arte sim. A arte perdura, a arte continua. Né? A tradução não. Tem um tempo curto. Né? E aí, na tradução original, evolui, tá? Cresce, né? Dá esse sentido. Tá? Pode-se definir esse núcleo essencial com aquilo que numa tradução não pode ser
retraduzido. Aí é interessante que aqui começa qual é essa essência, esse núcleo do designado. Claro, se a gente pensar no pão, é muito simples o pão, né? Pensemos em ideia, né? Isso é muito mais complexo. Já? Então, a essência, vamos supor, da teoria das ideias em Platão, isso aí é complexo, né? Eu não vou falar com uma palavra, né? Vou escrever um livro, né? Isso eu vou traduzir, tá? Mas não cabe o que chama de retradução, né? Então, se eu tenho um texto em grego, eu traduzo ao português, depois traduzo do português para o grego, você perde. Não dá para fazer isso. Não perde. Eu não volto ao mesmo texto que do início. Volto para outro texto. E o que se perdeu? O que se perdeu é essa essência. Esse núcleo essencial que ele está chamando. Isso que se perde. Né? Por quê? Porque se for traduzir por palavras, vai ficar a essência que vai mudando. Então, traduzir uma obra que eu conheço, do grego que eu conheço, clássico, né? Tá? Supondo que o tradutor tem que conhecer o que está traduzindo, né? Para o português atual, sim. Mas quando retraduzir, isso não vai funcionar. Não vamos conseguir passar, né, essa tradução, né, que já tem, de certa forma, é uma versão no português moderno, e voltar ao que era antes. Isso não vai funcionar. Né? Até umas coisas simples, como um tradutor automático, às vezes você botar uma oração, uma palavra, não. Às vezes até com palavra acontece isso. Mas uma oração e manda traduzir no Google, no tradutor do Google, né? Aí depois inverte, você pode inverter e retraduzir, né? Tenta fazer isso, vai ver que vai mudar. Imagina se um grego clássico para o português de hoje, vai mudar mesmo. Né? Então a relação do conteúdo com a língua é completamente diversa no original e na tradução. Ou seja, qual é essa relação do que está sendo designado com a língua, no caso, vamos supor, uma obra de Homero, né? Essa relação da língua, esse conteúdo, desse designado do poeta, com a língua que ele está designando, utilizando para designar isso, é uma. Mas na tradução é outra coisa, não é a mesma coisa. Essa relação, né? Não é. Tá? Fora de que o poeta está criando, o tradutor só está dando uma réplica, como poderíamos dizer. Tá? Na página 74, chama a atenção a questão do preconceito convencional, segundo o qual os tradutores importantes seriam poetas e os poetas insignificantes, tradutores menores. Isso aí fala que é preconceito, né? Certamente uma coisa que hoje em dia não se fala isso, mas certamente na época se falava, por isso ele fez esse comentário, que há um preconceito, né? Achando que os bons tradutores são os poetas. Para traduzir poesia tem que ser poeta. De certa forma sim, mas um bom tradutor é um poeta, e se não é um bom poeta, então não é um bom tradutor. Né? Aí no final dessa página, começando a 75, né, a tradução é uma forma própria. Né? Também a tarefa do tradutor pode ser entendida como uma tarefa própria. Tá? A tradução é uma forma própria. Lembra que lá no início eu tinha falado que a tradução é uma forma, né? Essa forma que dá. Né? Então a tradução é uma forma própria dela, da tradução. E a tarefa do tradutor também poderia ser entendida como uma tarefa própria, ou seja, a tarefa do tradutor é uma, que é outra, diferente ao que seria a tarefa do poeta. Óbvio, né? É óbvio, mas a gente tem que falar para a gente pensar isso. A tarefa do poeta, quando cria na língua tal, é diferente da tarefa do tradutor quando traduz essa produção do poeta para outra língua. Né? As tarefas são diferentes. O que estão fazendo, né,
é diferente. Né? Então eu coloco aí a tarefa do tradutor consiste em encontrar na sua língua a intenção a partir da qual o eco do original é nela despertado. É mais ou menos isso que traduz. Né? Então, em que consiste, porque o texto, a tarefa do tradutor, em que consiste essa tarefa do tradutor? Né? Em encontrar na sua língua, por exemplo, se vamos traduzir para o português atual, vamos tentar encontrar na nossa língua essa intenção, a partir do qual o eco do original é nela despertado. Tá? Olha a sutileza aqui que vai falando. Não está falando, tá vendo, de objeto, né, a ser traduzido, e sim essa intenção, né, que há algum eco, não é, ou seja, não é a mesma coisa, é um eco, mas é alguma coisa que lembre, né, que seja o jogo que existe entre a produção do poeta utilizando uma língua, essa autotraduzir, a tarefa do tradutor seria colocar de tal forma que essa intenção que há o tradutor, ou a tarefa, o trabalho que faz o poeta, que não é o mesmo do tradutor, claro, né? Mas ali está algum eco, alguma coisa me lembra. Então, por isso que quando vou ler em português a filosofia de Platão, por exemplo, eu entendo. Né? Eu entendo, porque eu entendo o que Platão quis dizer sem ter lido em grego. É claro que se a gente vai estudar filosofia grega, tem que ler em grego. Né? Mas para a maioria das pessoas, né, que lê uma tradução, não. Com a tradução tem que conseguir pegar essa intenção que há, um eco daquelas ideias que eu chamo. Eu gosto de falar com ideias. Ele aqui não fala de ideias. Né? Bom, então a intenção do poeta é a língua como tal. Ele está preocupado com a língua, com o jogo de língua. O poeta faz isso, o jogo de língua. Né? A do tradutor, não. Determinadas relações linguísticas de conteúdo. Então, o tradutor não quer fazer esse jogo com uma língua, no caso com o grego. Né? Ele vai querer fazer uma relação linguística, né, de conteúdo, ou seja, de qual é esse objeto, né, que está sendo designado, né, ou qual a ideia que está sendo designada. Ele trabalha com esse jogo. O poeta está criando a partir do jogo de linguagem, um jogo com a linguagem. Às vezes está criando até palavras novas, conceitos novos, sem dúvida. Né? Ou seja, são tarefas diferentes. Já estamos terminando. Tá? A intenção do escritor, diz ele, é ingênua, primeira, intuitiva. Tá? Ingênua no sentido que está começando. Primeira, porque é ele que está colocando isso. Intuitiva, ele vai pela intuição. Né? Já o tradutor é uma intenção derivada desse original, né? Última não, até esse momento, né? Ou seja, não é primeira, já vem depois, né? E ideativa, né? Não é intuitiva, ideativa. A gente sabe, o tradutor sabe o que está traduzindo, né? O poeta, quando está criando, vai muitas vezes por intuição. Né? Depois assim como vem um professor e vai analisar um texto literário, o tradutor também vai analisar esse texto e sabe que o que está traduzindo. Né? Bom, então existe uma língua. Vem a pergunta: existe uma língua de verdade? Né? Uma língua verdadeira? Essa língua da verdade, ou língua, é a verdadeira língua. Aí faz um jogo de palavras que aí a gente vai ter que ir vendo o que significa essa língua de verdade. Seria uma língua como se fosse a conclusão, né? Que falasse tudo que a gente quer, né? Aí vira meio utópico, né? E ele diz que, claro, o que o filósofo pode esperar, né? O que o filósofo pode esperar. Tá? E aí mais uma vez aparece o filósofo que vai ficando claro que ele está falando com filósofos, né? Com seus alunos, possivelmente.
Aí diz que não existe uma musa da filosofia, nem existe uma musa da tradução. Ou seja, o trabalho do poeta, isso que a gente sabe muito bem hoje em dia, o trabalho do poeta é inspirado pelas musas, diziam eles, né? Porque tem uma intenção ingênua, primeira, intuitiva, né? Mas o filósofo não é tão ingênuo, né? Sabe o que está pensando, né? Aristóteles escreveu a poética de Aristóteles, a sua poética, para falar das tragédias gregas que já tinham sido produzidas há 100 anos antes, ou seja, um século antes. Não são contemporâneas de Aristóteles. Ele escreveu a poética 100 anos depois. Né? Assim como a gente pode escrever um tratado sobre a Ilíada ou sobre a Odisseia agora, séculos e séculos depois. Né? Podemos pensar isso. Né? Para o filósofo, é interessante isso, para o filósofo não existe uma musa, não tem uma musa inspiradora. Para o tradutor também não, a gente trabalha com ideias e sabe o que estamos traduzindo. Tá? Aí vamos parar por aqui, na próxima semana a gente continua, né, aí vai falar um pouco mais há um engenho filosófico, aí vai explicar isso, tá? E aí que vai fazer depois ainda assim, vai ser, seria a tradução Mallarmé, que como eu disse, que já vai ficar na próxima semana.